Graça e paz, povo de Deus, que alegria estarmos juntos aqui mais um dia para o nosso podcast Com Fidelidade. Um espaço, um momento em que a gente vai conhecer um pouco mais da comunidade, da sua missão, da sua evangelização e também curiosidades sobre a igreja, sobre a vida dos membros, sobre o fundador. A cada semana nós vamos trazer um conteúdo aí rezado, pensado, especial para você que nos acompanha aqui no YouTube, no Instagram, nas diversas redes da nossa comunidade. Já se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, né? O pessoal diz aí, clica no sininho, para que quando subir um vídeo novo da comunidade, um podcast, as pregações, você seja notificado. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a missão de todo batizado, de todo católico, que é a evangelização. Mas de algo específico, algo que eu não vou dar spoiler não. Deixa a nossa convidada explanar sobre o tema, falar sobre o tema que vai ser melhor. Eu não tô sozinho aqui, a nossa convidada hoje é a Mônica Tinte aqui da nossa comunidade. Boa noite, irmã, Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui participando dessa edição, contando um pouquinho da nossa história, da nossa vivência e da nossa missão. Muito bom, irmã. E antes da gente entrar no tema, já vou dar um spoiler aqui do tema, você já viu aí no título, né? Células Católicas de Evangelização. Muita gente acha que é novo, tem pessoas que acham que é algo mais protestante, mas a Mônica vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre as células católicas. E antes de falar da evangelização, Mônica, das células, se apresenta aí para nossa audiência, conta um pouquinho sobre você, a sua formação. Quem é a Mônica Tinte? Eu sou a Mônica do Dalvo, mãe da Amanda e do pequeno Luca. Eu sou missionária da comunidade Fidelidade há 23 anos. Nossa, desde o comecinho. Desde o começo, né? Participo da comunidade desde o início ali da fundação. Pré-fundação, a gente já acompanhava ali a comunidade devido às atividades da paróquia, o grupo de jovens. Que bacana. Então, eu vi a comunidade nascendo, né? Então, tô desde o início na comunidade. E desde 2014 para 2015, a gente participa aí das células católicas de evangelização, que é o tema de hoje que a gente vai partilhar um pouquinho. Ah, bacana, Mônica. E a comunidade, né? Você falou que tá lá desde do início da pré-fundação, né? Como foi que você conheceu assim a comunidade? Que alguém chamou, vem pro grupo de jovens, aí depois surgiu a questão da nova comunidade. Quem que foi levando você assim para a comunidade? Então, a comunidade ela nasceu mais ou menos ali nos anos 2000, né? Teve todo o início lá em 94, mas o boom mesmo foi por volta dos anos 2000. Em 99, teve uma experiência de oração no último final de semana de março, na paróquia Santo Antônio. E nessa experiência de oração tinha acabado de acontecer o retiro de carnaval com a comunidade de Fanuel, que tinha aquele grande rebanhão em Santo Sim. André. E eu havia participado com o Jorge, com a Cláudia, com a Ana Paula, com o Dalvo, na canção nova do retiro de carnaval. Quando a gente voltou, teve esse encontro, que era um encontro como se fosse um encontro do grupo de oração, uma experiência de oração. Na paróquia Santo Antônio, que fica ali no Batistinho, onde hoje está a comunidade. Isso. E eu servi nesse encontro cuidando das crianças. Olha que bacana. E no final, eu acabei ficando, né? Para ajudar a limpar e tudo mais. E teve uma oração ali no final. E os irmãos da comunidade Fanuel profetizaram ali que estava nascendo a comunidade. Nossa, ali na nossa região. Estava saindo dali uma nova comunidade. Eu estava namorando, já fazendo discernimento, já tinha escrito uma carta para Canção Nova. E aí, no meu coração, eu senti aquele desejo, vou aguardar que aqui é o meu lugar. Olha, que legal, hein? Vou aguardar esse nascimento. Que bacana. E ali começou no ano seguinte, no dia 12 de outubro do ano 2000, a comunidade dá o pontapé inicial, né, com a abertura da Rádio Fidelidade. Olha que bacana. Quase que hoje nós estamos aqui com
consagrado a membro da comunidade Canção Nova, né? Mas o sonho de Deus, a vontade de Deus para Mônica era ser carisma, fidelidade, né? Amém. Nossa, amém. que bacana, irmão. Então, fez ali, né? Participou do retiro, ficou para ajudar, né? Ali participou da oração e bebeu dessa profecia, né? Da comunidade. E naquelas Fanuel. semanas, né? Começaram a se reunir. No início da comunidade era só oração, né? A comunidade rezou muito para ter o discernimento. Hoje a gente bebe da graça de ser nos revelado o carisma, né? Mas no início era muita oração. Então começou a ter vários encontros nas segundas-feiras na casa do Daniel. A gente fala que é o porão. E eu namorava, né, esse porão às escondidas, assim, pelas beiradas, né? Através das irmãs que participavam também, me falavam um pouco o que acontecia lá, mas era basicamente a oração. Eu entrei na comunidade em 2002, no primeiro elo da comunidade. Então, Olha que bacana. eu já conhecia a comunidade quando eu entrei, né? Acho que sempre fiz parte. Então você ficava ali de fora, vendo e querendo participar. Que bênção, irmão. Louvado seja Deus pelo seu sim. Já são tão de caminhada, mesmo oficial, sem estar ali só por fora, 23 anos com a comunidade. 23 anos. Então acompanhando na toda a formação, desenvolvimento, os locais da comunidade, o estatuto, as regras de vida, foi acompanhando tudo isso. Sim, Deus foi nos dando a graça de ir vivendo primeiro e depois ser escrita a nossa história, né? Ah, bacana. Gente, olha que legal, né? Então, a gente traz aqui os irmãos da comunidade e a gente vai ouvindo, vai aprendendo mais histórias, mais detalhes aí um pouquinho do nosso carisma. É o ano jubilar, 25 anos da comunidade Fidelidade. Então, o nosso coração, a nossa atenção fica também para nossa história, né? E já vou deixar aqui, vai ficar gravado, hein? Pessoal da comunidade Fanuel, se possível aí o Sandro, já fica o convite para um dia vir aqui para partilhar, né? Como é que foi esse começo aqui na nossa diocese das novas comunidades. Porque como o nome já diz, né? São novas comunidades, essa novidade para a igreja, né, irmão? Mônica, a gente te trouxe aqui hoje para partilhar sobre a questão da evangelização, né? Sobre um movimento, como eu disse no início, que muita gente vê no meio protestante, né? Vê ali algumas, né, comunidades evangélicas fazendo e tudo mais. Só que no catolicismo também existe isso. E a gente vê na nossa comunidade, vê em outras comunidades próximas esse movimento. Então, de uma maneira assim bem direta, né? O que é uma célula católica de evangelização, meu irmão? A célula católica de evangelização, ela é católica. Ela é apostólica, ela vem dos apóstolos, Atos 2, 42, 47. Infelizmente, a igreja, estudando isso, nós descobrimos que a igreja foi se perdendo nesses caminhos de evangelização e os nossos irmãos protestantes aí tomaram posse de algo que é legitimamente católico. Estou estudando lá a história, nós vamos ver que as células têm origem ali nos Atos dos Apóstolos e no início é o início da igreja, porque a célula é um organismo vivo. A gente costuma dizer nas nossas formações de célula o que é uma célula, a gente começa a dizer o que não é uma célula. O que não é uma célula. Então você Não é que veio para esse podcast querendo saber o que é uma célula de evangelização, primeiro você vai saber o que não é uma célula de evangelização católica, como a Mônica frisou aqui. Ela não é uma pastoral, ela não é um movimento, ela é uma forma de viver, de formar discípulos. A célula é ser igreja, uma igreja doméstica, uma igreja de duas asas. Os apóstolos viviam isso no templo e nas casas, no templo e nas casas. Para explicar um pouquinho melhor e não me aprofundar tanto aqui, eu vou fazer uma comparação com a célula do nosso corpo, né? Quando nós somos formados lá no ventre da nossa mãe, tem início a primeira célula. E aquela célula ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, vai formando os tecidos, os órgãos, o corpo humano como um todo. A célula católica é isso. Ela é um pequeno grupo que se reúne para evangelizar e para formar discípulos. E esse pequeno grupo faz parte de um corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, a célula é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Sim. Eu sou a célula, você
é a célula. E o objetivo da célula é esse, formar discípulos. Quando Jesus ele realiza aquele grande milagre da pesca milagrosa, que é maravilhoso de ouvir no Sim. Evangelho, é uma palavra que encanta muito nos nossos estudos de célula. Nós vemos que eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, e os peixes estavam ali na água, porque é o habitat natural dos peixes, né? Viver na água. E nós nascemos, vai dizer o Salmo 50, que nós nascemos no pecado. Nós vivemos numa situação de pecado desde o pecado original. Então, nós não precisamos fazer nenhum esforço para pecar. Já é natural, a gente peca muitas vezes sem pensar. E aí Jesus fala, lançai a rede, faz o esforço e tira o peixe da água. Quando tira o peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Sim. Ele morre. Então, quando nós saímos dessa situação de pecado, nós morremos para uma vida velha e nascemos para uma vida nova que Cristo quer nos dar. Quando nós vemos lá no Evangelho que Jesus ressuscita Lázaro, né, que é fenomenal essa passagem do Evangelho. As irmãs dele reclamando, né? O senhor tinha que ter vindo antes. Exato. A espera, a gente vê a angústia pela espera e pela demora. A gente tem um irmão que estava comentando com você agora, o Ricardo Alexandre, e uma vez ele esteve na nossa comunidade fazendo uma pregação e ele dizia justamente dessa passagem do Evangelho e ele falava quanto tempo demorou para que Lázaro saísse, porque ele estava enfaixado. Sim. Ele não enxergava, né? Ele tinha faixa nos olhos, nas pernas, nas mãos. E quanto tempo eles ficaram, Jesus gritando, Lázaro, vem para fora. E as pessoas olhando e não viam nada, né? E de repente sai Lázaro todo enfaixado. E um detalhe, as pessoas ainda falavam assim, já cheira mal. Tipo assim, não chama ele não, já cheira mal, isso aí já tá perdido. Tá perdido, não chama não tem mais cheira jeito. mal. E quando Lázaro vem para fora, Jesus dá uma ordem, né? Ele fala, desatai. E na célula nós temos, né, essa missão de desatar as cegueiras, os nós, aquilo que impede o nosso irmão de progredir, de crescer na fé, de tirar as cegueiras dos olhos, porque nós estamos um pouco mais perto de Jesus e enxergamos um pouquinho melhor. Aí ele dá a ordem e a gente só cumpre o que ele fala, né? É isso. Então a célula é isso, é tirar, né, o ser humano, nós que fomos resgatados, que saímos dessa, não é nem nadar contra a correnteza, mas é sair dela mesmo, sair Sim. do pecado, renunciar ao pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus e viver uma vida como verdadeiros discípulos. E assim formar novos discípulos, né, para que possam crescer também na fé e esses discípulos se tornarem discípulos de outras pessoas e assim por diante vai crescendo a Igreja de Cristo como os primeiros cristãos. A cada dia o Senhor ajuntava mais pessoas que estavam a caminho da salvação. Então, a célula, ela não é a questão assim de ser um grupo à parte, um movimento à parte, não. A célula é um grupo, né? As pessoas se reúnem para se formar e ser igreja. Não é para se apartar da igreja, é para ser igreja. Então não é mais um ministério, não é mais um apostolado, não é mais uma sobrecarga para o padre. Muito pelo contrário, quando a paróquia ela tem esse serviço de evangelização através das células, o padre até fica aliviado, porque ele não tem sobre si toda a responsabilidade de formar e acompanhar os discípulos. A célula faz isso. E a célula já encaminha para a igreja discípulos bem formados. Então, o padre ele acaba tendo braços, né? E a igreja consegue fazer coisas que antes não conseguia. Bacana. Então, a célula ela vem dar uma base, um sustento para as pessoas. Agora ficou uma dúvida aqui para mim. Então, na célula é um grupo de formação, um grupo de estudos. Seria isso? A célula é a vivência dos Atos dos Apóstolos. É viver na atualidade o que Jesus trouxe ali para os primeiros cristãos. É viver como os primeiros cristãos viviam. Eles partilhavam tudo, eles tinham tudo em comum, eles eram perseverantes, eles eram unidos, frequentavam todos os dias o templo, eles partiam o pão nas casas. Então, essa é a característica de uma célula. E aí uma célula que é sadia, ela cresce e se multiplica, porque o Senhor vai ajuntando cada vez mais pessoas que querem buscar, que têm sede de Deus.
eu vou falar um pouquinho lá na frente, você vai, né, a gente já conversou, você me perguntou como foi o início da célula, então eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, vocês vão entender. Ah, bacana. Esse movimento das células, como que a Mônica conheceu? Como que você ficou sabendo? Alguém chamou você? Você viu na internet? Como que foi esse encontro seu com as células de evangelização? Em 2011, 2012, a nossa comunidade passava por um momento muito delicado de enfermidade dos membros e algumas dificuldades que a gente enfrentava enquanto comunidade. E em um dos retiros, nós começamos a fazer uma semana de oração, um retiro de adoração. E dentro de um desses dias, nesse momento, o Senhor deu a visualização para o nosso fundador, que ele estava nos chamando para entrar na tenda. E ele via como se fosse uma cruz vermelha. E Jesus nos chamava a entrar nessa tenda porque ele queria, como se fossem os refugiados, para nos curar, para nos libertar, para nos entrar dentro de nós, nos curar e nos purificar. Aquela cruz vermelha que tem às vezes nas guerras, nos Exato, locais ali, um local de cuidado, vamos dizer assim. Um local de cuidado, porque ele via era uma cena de guerra, os soldados feridos e essa tenda como um lugar de refúgio. Hoje, eu tenho discernimento que o Senhor nos chamou para a tenda porque ele queria entrar primeiro na tenda da nossa casa. Amém. E nessa visualização que ele teve um sonho também com 7 elos. Né? E ele achava que eram elos que seriam casas de missão da comunidade. Até algumas pessoas fizeram contato na época. A gente achou que a comunidade ia se alargar, né, para outras cidades, outros estados no Brasil. Mas hoje a gente tem um discernimento que esses elos são as células, né? Porque nós atingimos com as células católicas de evangelização não só a cidade de São Bernardo, como muitas cidades no Brasil, onde nós somos promotores e levamos também essa evangelização através das células. Então, em 2011, a nossa comunidade ela começou a despertar através do nosso fundador, por intermédio da comunidade Fanuel, que mais uma vez teve ali a sua participação conosco, né, nesse carisma. E a Fanuel apresentou para nós esse modelo de evangelização. Eles tinham passado também por um momento de dificuldade, estavam questionando e perguntando a Deus como evangelizar, né? Qual o método de evangelização. E a Fanuel é uma comunidade que, assim como a nossa, é chamada a evangelizar, né? E a gente tinha também grandes eventos e o principal evento da Fanuel eram os rebanhões. Sim. E quando foi tirado os rebanhões, eles ficaram sem nada. E aí o Sandro recebeu um convite pela Verinha da comunidade Canção Nova para participar de uma formação lá na Canção Nova, uma semana, falando sobre os métodos de evangelização no mundo todo. Vinham padres, irmãs, evangelizadores para falar dos métodos e os modelos de evangelização. Uma conferência, né? Uma formação. E eles foram. Só que chegando lá, a Verinha, por equívoco, mandou o e-mail errado para o Sandro. Não era para ter convidado. Nossa. Esse convite era apenas para os membros da comunidade Canção Nova. E a Fanuel era outra comunidade. Outra comunidade. E o Sandro acabou recebendo o convite. Recebeu o convite, foi o Sandro, a Rosa e o César. Nossa. E estando lá, chamaram a Verinha e falaram, eles estão aqui. E aí ela falou, vocês estão aqui, então vocês vão participar, mas é um evento restrito, o senhor Jonas vai participar. Que graça, hein? E outros padres, vocês fiquem por aqui, vocês já estão aqui, mas é um evento restrito porque a Canção Nova está vendo outras formas de evangelizar. Só um parênteses, mano. Olha que bonito isso, né? A gente tá falando aqui da nossa comunidade, da Fidelidade, esse ano jubilar, 25 anos. Aí a Mônica trouxe a questão da Fanuel, do Sandro, né? No início da comunidade. Aí agora traz mais uma outra comunidade, a Canção Nova, com essa vontade, esse desejo de evangelizar. Por mais que a gente tenha encontro, retiro, pregação, tudo, acho que o carisma autêntico é aquele que tem sede por anunciar essa novidade. Não quer ficar restrito, né? Não quer ficar só num canto, mas quer
ouvir a voz, a vontade de Deus. Que bonito isso, né? Ver essa potência, esse movimento dentro das comunidades de buscar como evangelizar. Frequentemente a gente se pergunta, né, para o Criador, né, qual é a sua vontade, né, para que a gente realize plenamente a sua vontade. E estando ali, né, nos dias que eu acredito que foi uma semana, eles conheceram 2 padres que estavam falando, dentre todos os movimentos que eles estavam trazendo, 2 padres falavam sobre a célula e ninguém entendia nada, mas como eles já tinham estudado, eles sabiam e se interessaram e procuraram. Sandro já fizeram contato. E ali o Monsenhor Jonas Habib deu uma profecia que eles dali sairia, né, o que hoje é a Agência Católicos em Célula, e do Brasil sairia um celeiro, né, de evangelização através deles. E aí esses padres falaram, né, para o Sandro, mas vocês estão aqui no Brasil e não conhecem a Paróquia Espírito Santo, porque é uma paróquia viva, e uma paróquia em chamas, é uma paróquia que, né, tem várias células lá. E eles não conheciam. Uma paróquia em células, não só comunidade. Uma paróquia já em células. O padre Luiz Fernando conheceu as células e começou a fazer um trabalho numa paróquia, não deu certo. Depois ele foi para São José do Rio Preto e começou na Paróquia Espírito Santo as células católicas de evangelização lá. E a paróquia é toda em célula. Tudo lá é célula de jovens, célula de adultos, célula de mulheres, célula de casais. Que bacana. E é um trabalho muito bonito. Saindo da Canção Nova, caminho, eles passaram por São José dos Campos, né? São José do Rio Preto, São José dos Campos. Passaram por lá e fizeram a experiência, contato com o padre Luiz Fernando. E aí começou um trabalho, né, de evangelização. Traduziram os livros, as apostilas e começaram a ser os difusores aqui no Brasil. E aí o Daniel conheceu através do Sandro. O Daniel ficou estudando mais ou menos 2011, 2012, 2013. Trouxe para a comunidade. Nós começamos a fazer toda a jornada, todos os passos para a transição em 2013 e 2014. Em setembro de 2014, a comunidade dá o pontapé inicial ali. Setembro de 2014, vou até anotar aqui para aprender. Setembro de 2014... a comunidade dá o pontapé inicial e se inicia a célula protótipo. E aqui tem um fato muito interessante, porque a nossa comunidade é muito grande. Na época, nós estávamos em cerca de uns quase 40 membros, fora as crianças e os jovens. E a nossa comunidade é conhecida como comunidade de fertilidade, porque sempre tivemos muitos jovens e muitas crianças. E o Antes fundador... de eu participar da fidelidade, eu já ouvia esse termo. Você conhece lá o pessoal da fertilidade? Eu falei, como assim? Olha o tanto de criança que tem naquela comunidade. Uma vez a gente fez um retiro lá e chamei um pregador, tudo. E o nosso grupo também. O pessoal era tudo recém-casado, começando a vir os filhos. Aí o pregador falou assim, Adriano Marim. Falei, vocês estão seguindo o passo já da fertilidade aqui. Olha o tanto de criança. Falei, não, mas tudo planejado, tudo organizado. Eu tô vendo, né? Vocês querem seguir os mesmos passos. Aí é o tanto de criança, né? Então, essa questão da comunidade fertilidade pela abundância de crianças, de jovens, é um termo aí que tá na nossa história também. É uma bênção. E uma preocupação do fundador nesse início, né, da célula protótipo é que precisa se começar a célula pequena e aí você começa a trazer membros para que a célula ela cresça e se multiplique. Então, o ideal é que quando você inicia uma célula, tenha de 6 a 8 até 12 membros, para que você possa receber, né, pessoas que você vai orar lá na frente, né, para que são os nossos alvos, e eles possam firmar conosco também, ser membros da nossa célula, e quando tiver um número adequado, ocorrer a multiplicação. E quando chegou no finalmente ali que iniciaram a célula protótipo, a Fanuel estava ministrando a última formação e o Daniel e o Márcio, na época, na comunidade, tiveram esse cuidado de falar, olha, não fiquem apreensivos, todos vocês vão participar da célula. Uns vão primeiro, outros vão depois. Na hora, eu falei, eu abaixei a cabeça, eu estava atrás da coluna, naquele cantinho dos músicos, eu abaixei e falei, Senhor, eu aceito ser a última, que os meus irmãos bebam primeiro dessa graça. Eu não tenho pressa, mas que eles vivam primeiro, porque viver como os primeiros cristãos
de uma forma tão profunda, é tão belo, que eu espero que eles vivam isso primeiro. Não tem, eu posso ficar por último, eu não vou brigar, se eu não for agora, eu não vou ficar magoada, que eles vão primeiro. Foi um propósito que eu fiz no meu silêncio. E aí eu tava trabalhando numa segunda-feira, o Dalvo me liga e fala, olha, eu vou te buscar hoje no trabalho, a gente tem que vir rápido, porque vai iniciar a célula na casa do Daniel e a gente tem que estar lá às 19 horas. Nossa, então você entregou ali, né, no íntimo do seu coração, na sua oração com Deus, e foi justamente o contrário, já foi logo nas primeiras. Escuta. Eu falei, como assim? Eu não vou, eu não fui convidada. Ele falou, mas eu recebi um e-mail com as informações para estarmos lá. Eu falei, mas eu não recebi. Então você vai, porque eu não vou, porque eu não fui convidada. Então eu não posso ir. Eu não vou. Eu estava grávida de 9, entrando no 9º mês de gestação da Amanda. E eu falei, eu não vou. Ele falou, vou te buscar. E meu esposo é bem teimoso, ele foi me buscar mesmo. E falou, você vai. Quando eu cheguei em casa, estava com familiares que vieram lá do Mato Grosso, que estavam hospedados na minha casa. E ali tinha uma situação com a minha tia, ela estava com depressão. E eu fiquei conversando com ela e já aproveitei a deixa para ficar em casa e não ir. E a minha tia, como, sei lá, acho que foi usada por Deus, ela estava me chamando, ela falou, filha, se você tem um compromisso na igreja, vá. Nossa. Aí eu fui, meio, né? Contrariada. Chegamos na casa do Daniel, do fundador, Daniel e da Angélica. Desci do carro com cara de ovo, né? Sabe que ovo não tem cara, não tem olhar, não tem feição, não tem nada. Eu cheguei lá assim, pálida, branca. Só foi, mas não tava lá, né? Com uma vergonha, que se eu pudesse me esconder, eu não tinha nem ido, né? Uma vergonha, porque eu não... Assim, acho que o inimigo falava assim dentro de mim, você não foi convidado, você não foi convidada, você não foi convidada. E isso latejava dentro de mim. E aí eu entrei, são irmãos de comunidade, são meus irmãos de comunidade, e eu senti todo esse desconforto. Eu estava muito desconfortável. E aí começou a célula, né? Fui bem recebida, fui bem acolhida. E o salmo que foi rezado pela Angélica é aquele, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar. Aí Deus me quebrou. Deus me quebrou ali. Eu que tinha um propósito interno, não vou partilhar, não vou falar, não fui convidada, vou ficar quieta. Deus já começou a me quebrar, eu chorei, me emocionei. E foi a experiência mais linda que eu senti em toda a minha vida. Como se eu estivesse ali desde o início. Como se fosse tão natural como respirar. Mas eu saí dali e falei, não volto mais. Então foi ruim. Não fui convidada, não volto mais, vou sair quietinha, vou sair de fininho, não volto mais. Quando eu saí na porta, disse, olha, semana que vem tem de novo, não acabou não. Semana que vem você volta. Vocês voltam. E aí a gente, né, foi meio que contrariada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, né? Eu tô grávida, daqui a pouco a Amanda nasce. Eu vou dar um jeito, eu não vou mais. A Amanda nasceu, eu não vou mais. Eles me mandavam mensagem, foram me buscar em casa para continuar. E foi uma bênção, porque eu falo, a Amanda foi a primeira bebê da célula. Olha. E ela já nasceu, ela teve a graça de viver já em célula, em comunidade, que nós não tivemos. Então, hoje ela tem uma formação totalmente diferente que eu tive lá na minha infância. E foi uma bênção. E ali começou a se reunir a célula protótipo, né? Na casa do Daniel e da Angélica. A casa ficou pequena e nós fomos para a casa do Jorge e da Cláudia. E a célula ela tem um propósito, né? De você ficar com os membros um tempo, como se fosse uma incubadora, né? Como um bebê que nasce, né? Você tem ali todos os primeiros cuidados para gerar aquele relacionamento. E quando a célula está madura, nós começamos a investir e rezar pelos alvos. Que nós vamos convidar. Quem são os alvos de evangelização? Quem que nós vamos convidar para participar? A comunidade já sabia que seriam os membros, então foi fácil. Já. E aí, era a protótipo essa que você protótipo, a primeira célula começou em setembro de 2014. E aí eu cheguei pro Júnior e falei, Júnior, você tem que vir na célula, porque é muito bom. E o Júnior trabalhava à noite.
E, Já às 7 para sair pro trabalho. e ele ia ficar de fora, porque todas as células aconteciam à noite. Mas aquilo foi tão impactante que ele, na primeira célula, ele conseguiu, não sei, de alguma forma ele conseguiu participar, não sei se ele ficou doente, se foi criança, não sei, ele conseguiu voltar no trabalho por algum motivo, uma folga, não lembro, e conseguiu participar, se apaixonou. E ali nós começamos a rezar pelos nossos irmãos que trabalhavam à noite, porque eles não podiam ficar de fora. Sim. E Deus começou a realizar ali já os primeiros milagres. As Nossa, mudanças de horário e as mudanças de emprego. Então, no início ali desse momento de células da comunidade, foram os membros, e vendo a grandeza, a beleza que é esse evangelismo em células, toda a comunidade queria estar junto ali. Não na mesma célula, né? A protótipo era única, né? Os 40. Era uma célula, aí tinham Daniel, a Angélica, a Nani e o Márcio Garcia, Jorge, a Cláudia, a Rosa, a Jussara, eu e o Dalvo. E aí nós começamos a receber, né, outras pessoas. Aí o Rogério começou a participar, começou a vir outras pessoas para incorporar na célula até que houvesse ali a multiplicação. Então, no começo, acho que foram uns 12. Né? Depois legal. ela foi crescendo porque tinha os membros. Mas, mesmo sendo de comunidade, eu nunca vivi algo tão profundo. Porque a célula, ela trouxe proximidade, ela trouxe intimidade, ela trouxe algo que é próprio da célula, que é formar o discípulo e ouvir, né, tão próximo ali o formador, sendo o meu líder, o meu formador direto, ouvindo a partilha dele da semana, ele ouvindo as minhas, ouvindo a dos outros membros. Isso trouxe muito crescimento, muita intimidade para a nossa comunidade. E é o que é de mais genuíno que tem na célula, né? Os irmãos se conhecerem, viverem juntos, né? O Salmo vai dizer como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos, viverem unidos. É como um óleo que vai escorrendo, né? Sim. E passa ali pela fronte, mas aquela fronte é o nosso intelecto, né? Deus vai entrando lá dentro, no mais profundo do nosso ser, tocando todos os nossos sentidos. Aquele óleo vai descendo para os nossos sentidos gustativos, olfato, paladar, e vai descendo até o nosso coração, e a gente vai sentindo algo diferente e nós saímos totalmente transformados, né? Então, a célula, ela traz esse algo novo, porque é a presença do próprio Cristo, que está no meio de nós. Sim. Se cumpre mais uma vez aquela palavra: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. E o bonito da célula, né, você partilhando assim, é essa proximidade das pessoas, porque estão reunidas numa casa semanalmente, vai tendo essa intimidade, essa partilha mútua, né? Então vai tendo esse crescimento, porque muitas vezes a gente vai num retiro, ou compra um curso, vai numa palestra, participa também ali, às vezes, do grupo de oração, tudo, escuta ali uma palavra profética, aprende muito com a pregação, com a oração, tudo, mas com a correria do dia a dia, às vezes você já vai embora, não consegue partilhar, tirar uma dúvida, e na célula você tem essa proximidade, né? Tá ali as pessoas próximas, na casa, não são muitas pessoas, então consegue partilhar um pouco mais. Acredito que essa partilha, essa fraternidade das células que faz com que o evangelho entre mais no coração das pessoas, né? Parafraseando o Sandro, evento é evento, né? E quando ele esteve lá com o Monsenhor Jonas Abib, ele falou: vocês eram conhecidos pelos rebanhões, né? Agora Deus chamou vocês para o rebanhinho. Administrar o pequeno rebanho, cuidar do pequeno rebanho. Isso é muito belo, porque você cuida do seu irmão cuida de você. Enquanto você está rezando pelas necessidades do seu irmão, Deus está provendo as suas. E nesse início de célula, na comunidade, Deus cuidou das nossas famílias. Então, os nossos familiares, eu tenho familiares distantes que entraram nas células, que não era na minha, eram em outras. E estavam sendo cuidados pelos meus irmãos de comunidade. E assim como eu recebi na minha, também familiares de outros membros da comunidade. Então, é um cuidando do outro, é um cuidado, é um amor, é uma vivência fraterna. E isso é muito bonito, é muito belo de se viver. Por
Por isso que eu falei, a gente fala o que a célula não é, ela não é um movimento, ela não é uma pastoral. Não é um retiro, né? Não é um retiro, não é um evento, é uma vivência, é um organismo vivo, é ser igreja, é ser discípulo e formar novos discípulos. É cumprir o mandato missionário, Jesus disse. E de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Amém. Mônica, e a célula? Como que ela funciona? Como que ela se estrutura? Você já falou mais ou menos o número de pessoas que participam. Para eu saber se eu estou mesmo numa célula católica de evangelização. Como que é esse formato onde ela se reúne? Como que é essa estrutura do encontro da célula? Então, o líder, ele é formado, né, para gerar uma nova célula. E quem acompanha esse líder? Um auxiliar, alguém que está no próximo passo já para ser um líder. Certo. E ali ele reúne algumas pessoas que já fazem parte de uma célula, protótipo, por exemplo, dentro da comunidade, e ele vai fundar uma célula nova. Sim. E ali ele vai começar com aquele grupo de 4, 5, 6 pessoas, vai buscar, né, dentro do encontro semanal de célula, esse crescimento de formar essas pessoas, de se relacionarem, de se conhecerem, de formar verdadeiramente um discípulo. E nas semanas seguintes, eles começam a fazer um levantamento. Onde que Deus me colocou? Né? Eu trabalho em banco, eu sou bancária, trabalho com especialista de investimentos e eu conheço muitas pessoas. Tem pessoas que trabalham na escola, conhece mãe, pai de aluno, professores, né? Pessoas do transporte, pessoas da cozinha. Sim. Quantas pessoas você conhece que você passa ali no seu dia a dia que você tem que evangelizar? Muitas vezes no silêncio. O bom evangelizador evangeliza até no silêncio. Sim. E aí você começa a perceber quem são seus alvos, quem são as pessoas que você precisa atingir, né? Para que a sua evangelização seja eficaz. E aí nós podemos anotar esses nomes, nós podemos colocar no caderno, nós levamos para a célula, para o nosso líder e começamos nos encontros de célula a fazer ali aquele movimento de banhar essas pessoas na oração. Legal. Antes de fazer o convite. Então, eu estou participando da célula. Se eu quero levar o meu irmão, então não preciso já mandar um WhatsApp para ele. Eu levo primeiro o nome dele. Primeiro você reza. Primeiro você reza pelo seu alvo, porque o inimigo ele tem muitas artimanhas. Então, Deus precisa ali já derramar a graça para que ele esteja aberto ao seu convite. E, em segundo passo, o membro, quando ele quer convidar alguém, ele tem que conversar com o líder. Porque o líder ele tem que estar preparado para receber aquela pessoa na célula. Porque quando nós recebemos uma pessoa na nossa casa, gente, é como eu falei aqui que Deus fez comigo. Deus ali já entregou tudo para mim. Ele não fez reserva. A gente limpa a casa, a gente prepara tudo. Deus fez isso. Ele já colocou no próprio Salmo para mim. Quem entrará no santuário para te louvar? Limpa o teu coração, limpa as tuas mãos. Então, o Senhor vai entregar tudo. E quando um visitante vem pela primeira vez na célula, Deus vai fazer o mesmo. E o líder precisa estar preparado para receber essa pessoa. A célula precisa estar preparada para receber aquela pessoa e acolher bem. Então, o líder ele tem que estar ciente de todos os convites, né? Então, ele vai te falar, ele está ali para ser um orientador, um facilitador da evangelização e vai apoiar o membro quando convidar e o melhor momento, né? Então, tem uma estrutura, né? Não é oba-oba, não é festa, né? Tem um caminhar. Tem. E como é feito esse convite também? O convite, ele é pessoal, ele é íntimo, porque o Senhor está convidando, está batendo a porta e entrando na nossa casa, né? Quando ele olha lá para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce da árvore que hoje eu vou estar na tua casa, ele faz assim conosco, né? Na nossa comunidade foi assim. Ele nos tirou da altura do palco, né? A nossa comunidade fazia grandes eventos. Nós tínhamos shows, a banda Entoar com CDs. Nós tínhamos pregadores, né, que saíam em missão. Nós tínhamos evangelizadores que faziam oração, ministravam cura e libertação. E o Senhor nos tirou desse palco para nos levar para o rebanho e cantar ali sem microfone, e rezar ali sem microfone e dar tudo de nós para o nosso irmão. Isso é muito bonito de se viver. É uma entrega.
Imagina você que viu o Jorge tocando, né? Que viu o Daniel tocando, e agora você faz parte com ele de uma célula e ele está sendo seu líder, ele está te formando, ele está ali junto com você na humildade, e Deus vai falando e trabalhando os corações. Então, Deus também nos convida a descer da árvore para entrar na nossa casa, né? Ele chamou a comunidade primeiro para entrar na tenda. Entrar na tenda da nossa casa, porque ele queria entrar primeiro nas nossas casas. E aí, das nossas casas, a célula teve ali um processo de multiplicação, que foi em março de 2015. Certo. A célula protótipo se multiplicou em 4 células. A Kairos, a Toque de Deus, a Trono de Graça e a célula São Miguel. Nós chegamos até Diadema com as nossas células de evangelização. A comunidade, com essas multiplicações, nós tivemos mais de 30 células de evangelização. Nossa. Mais de 600 pessoas evangelizadas semanalmente. Isso é bonito de falar, os números. Mas o mais importante é que o Senhor evangelizou cada uma dessas pessoas. Não importa o número, a multidão, a pesca é milagrosa, tem muitos peixes, mas o que importa é cada uma alma que foi tocada ao longo desse processo. 600 pessoas em média e aproximadamente. Chegou a evangelização da comunidade. Que bênção, né? Você falou essa questão, né, de sair dos microfones, sair do palco e tá ali na intimidade com a pessoa. A Mônica participa de célula, né? Dá para ver a profundidade de quanto ela fala. Eu também participei das células da comunidade e como é diferente, né? Eu sou pregador, né? Eu uso o microfone para pregar e tudo mais. Só que quando você tá ali sentado na mesa da pessoa, e eu não era o líder da célula, eu era membro, participante, né? Depois você fala os nomes certinho pra gente? Sim. De cada um ali que compõe a célula. E o líder ali conduzindo tudo, aí ela começava a ler o evangelho, o irmão começava a ler o evangelho e já havia um monte de coisa pra falar. Só que não era o momento da pregação, do meu ensino, daquilo que eu estava ali pra receber. E como é bonito ver, às vezes, os outros membros, pessoas simples, partilhando sobre aquele evangelho, sobre um salmo, coisa que eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha estudado. E aquilo que você falou, né? Vem mesmo como um óleo da unção, assim, abrindo os olhos, curando o entendimento. É uma vivência muito bonita, essa questão da célula, porque ela tá dentro da casa das pessoas, né? Você comentou do líder, tá dentro da casa das pessoas, tem os membros. Você consegue falar aí sem cola, hein? A Mônica tá aqui sem tablet, sem celular, só eu que tô aqui com umas anotações aqui. Você consegue passar pra gente, Mônica, como que é essa estrutura, essa nomenclatura dentro de uma célula católica de evangelização? Então, nós temos a figura ali principal do líder, que ele vai dar o toque, ele vai estar mais sensível às emoções, ele que vai estar ligado a um outro líder, que é o supervisor, que vai estar ligado também ao coordenador da célula da comunidade, que vai estar ligado ao organismo no Brasil, que vai estar ligado ao organismo internacional. Então, nós não somos desconectados, né? Nós somos totalmente conectados. Então, nós temos a figura desse líder, que tem um papel fundamental na célula, porque ele que vai formar o vice-líder no próximo líder, quando houver ali a multiplicação. Só que ele não tem que formar só esse vice-líder, ele tem que formar depois mais 2 vice-líderes para acompanhar ele e o outro que será líder no futuro. Nós temos o papel também do anfitrião, que é um dos papéis mais lindos que tem, é a pessoa que abre a porta da sua casa para se tornar um santuário de oração, receber os irmãos. A gente vê em Atos dos Apóstolos, né? Priscila e Áquila, que abriram. Que belo, né? Que belo que eles recebiam os cristãos refugiados. E o anfitrião, ele recebe os cristãos dentro da sua casa, e a sua casa, ela passa a se tornar um santuário, né? Um santuário de oração. E quem chega primeiro, sabe quem chega primeiro na célula? Todo encontro, porque a célula acontece todos os dias, né? Mas a reunião de célula acontece uma vez por semana. Você sabe, Danilo, quem chega primeiro? É o anfitrião que tá lá, não? É Jesus. Ele nos espera. Então, quando você abriu a porta da sua casa para receber uma célula católica de evangelização,
primeira pessoa que você está recebendo é Jesus dentro da sua casa. Quando você já está ali arrumando a mesa ou o sofá, né, deixando ali as coisas organizadas, abrindo o portão, já é o próprio Cristo que está ali, né? Já está ali pautando tudo. Então é muito belo, né, a figura do anfitrião, e nós temos os membros, né, que são aqueles que vão começar ali efetivamente a célula. E depois nós temos os nossos alvos, né, que nós chamamos dos alvos aí. de oikós. Oikós são os nossos alvos de evangelização, as pessoas a quem Deus vai trazendo a nossa memória, são pessoas do nosso dia a dia, não é nada muito distante. São aquelas pessoas que estão na igreja. Não, nós não queremos as pessoas que estão na igreja porque elas já estão evangelizadas. Com certeza. Os nossos alvos são os afastados e os descrentes. Então, a gente costuma dizer que nós queremos os alvos A e D. Aqueles que se afastaram da igreja, que já não participam mais, e aqueles que falam, não creio mais em Deus. Esses são os alvos de evangelização. Olha que bonito isso, a Mônica falando pra gente aqui. Essa questão dos afastados e dos descrentes. Talvez você está ouvindo aqui essa explicação sobre as células, tudo. Já ouviu que talvez perto aí da sua casa tem uma célula. Talvez um sacerdote que está assistindo aqui o podcast pode ter algum receio de ter uma célula na sua paróquia. Não vai tirar as pessoas do grupo de oração, das pastorais, dos movimentos, porque a célula na casa é justamente para chegar em mais pessoas. Para chegar naquelas pessoas, como a Mônica colocou, que está descrente, que talvez já participou, que talvez já animou, foi ministro, foi da liturgia, foi do dízimo, mas por algum momento, né, às vezes se distancia da igreja ou muda de cidade, não tem contato ali. Então a célula, ela chega nas pessoas que estão afastadas, não somente naquelas pessoas que já são da igreja, porque quem já está na igreja, né, hoje eu estou na comunidade, mas eu fui só de paróquia já. Eu contei uma vez, acho que eu tinha 11 pastorais. Como é que eu ia pôr uma célula no meio de 11 pastorais? Era adolescência, era infância missionária, era grupo de oração, era ministério de música, era liturgia, era catequese de crisma, era catequese normal. E tinha outras coisas que tinha evangelização. Eu sei que eu tinha 11. Como é que uma pessoa dessa vai pra célula? Mas em contrapartida tem pessoas que estão ali na sua rua, que fica sábado, domingo, a semana toda sem pisar na igreja, que igual você explicou, né? Rezando, levando pro líder, conversando. Deus inspira para convidar e participar e receber a palavra de Deus, receber a oração. E é assim, na igreja, nós fomos criados de uma forma a vir, né? É o vinde, né? Vinde que nós vamos ter as formações para catequese, nós vamos iniciar as formações para o crisma. Vinde que nós vamos ter um evento tal. A célula é o contrário. A célula é o ID, que tanto fala o Papa Francisco. É o ID, né? ID na casa das pessoas. E no início, a gente falou aqui um pouquinho do início da comunidade. A comunidade sempre foi do ID, né? Nós fazíamos missões nas casas desde o grupo de jovens na paróquia, né? Nós nos reuníamos lá na juventude, nas nossas férias escolares, para rezar o terço nas casas. Então, tinha uma programação. E aí os jovens colocavam o nome, e tinha uma escala e a gente rezava sempre nas férias, porque durante o período letivo não tinha como, né, a gente se reunir, mas nas férias a gente fazia isso. E na comunidade a gente seguiu com esse modelo de rezar nas casas, não só dos membros, mas de todos aqueles que precisavam de oração. E a gente tinha muita demanda, né? É uma demanda muito grande, a gente acabava não conseguindo atender na urgência, no tempo. E a célula, ela vem como resposta desses problemas pastorais que você falou, que é onde você não consegue chegar, o seu irmão tá ali, que ele vai te ajudar. A célula chega, né? Então, a célula estando dentro de uma casa, acompanhando ali uma família, várias famílias, você consegue ver a luz que Deus vai colocando, e problemas que eles não viam, que a gente não via, você começa, pelo relacionamento, você começa a ver a luz do Espírito Santo, e Deus começa a curar feridas emocionais, psíquicas, físicas, traumas, e libertar também as pessoas. Então, dentro da casa, você vê uma realidade que na missão você não conseguia ver e não conseguia ter dimensão.
Teve ocasiões que nós chegamos para ministrar a célula e não foi na minha, mas nós tivemos essa partilha. E a filha da anfitriã, que aparentemente estava, né, tudo bem, estava no quarto se mutilando, ela estava cortando os pulsos. Então, naquela hora, parou-se a célula e a célula foi ali para aquela família. Aí se perguntaram, mas a célula não aconteceu? Não, a célula aconteceu ali, porque eles partilhavam tudo, eles tinham tudo em comum. E partilhar tudo é partilhar tudo. As suas alegrias, as suas conquistas, as suas dores e as suas dificuldades. E hoje eu me pergunto, como faria essa mãe sozinha, com a filha, né, tentando se cortar no quarto, e ela sozinha, sem um amparo ali? Ela tinha os irmãos, né, que estava dando todo o apoio. Então, a célula, ela vem de uma forma muito completa. É como você falou, é a presença de Cristo ali, né, na vida das pessoas e na casa de quem é o anfitrião. Daqui a pouco eu quero saber mais testemunhos aí das células. Vai lembrando aí de situações marcantes aí para a gente poder partilhar um pouco. A Mônica falou dessa questão do líder, que o líder ele está próximo de alguém, que está próximo de alguém, que está perto do organismo e tudo mais. A célula católica, esse é o nome correto? Célula católica ou célula de evangelização? Células católicas de evangelização. Células católicas de evangelização. Eu acho que eu escrevi ao contrário, mas agora eu aprendi. Aprendi aí, pessoal. Células católicas de evangelização. É um movimento que tem só nas novas comunidades, só na paróquia lá do Espírito Santo. É algo que está só aqui na região de São Paulo, está difundido pelo Brasil, ou é algo reconhecido pela igreja? Como que é essa parte, vamos dizer, essa parte eclesial da organização das células? É algo que está reconhecido pela igreja ou é algo que ainda está engateando, né? E um detalhe, a Mônica, ela faz parte do organismo nacional das células também, né? Isso mesmo. Eu faço parte da diretoria da Agência Católicos em Células aqui no Brasil. Nomeada aí pelo nosso padre coordenador das células no mundo, que é o padre Paul. Ele falou que eu sou a responsável pela intercessão aqui no Brasil das células católicas missão, de evangelização. E esse movimento que a gente fala, né, essa vivência de célula, sempre foi um desejo da igreja, principalmente por parte do clero, né? Os padres, eles não conseguem dar toda a formação para formar as pessoas e os discípulos na velocidade que a igreja precisa. Sim. Então, o padre Michael Ivers, lá na paróquia de Santo Storgio, em Milão, ele começou esse trabalho em células, o trabalho foi frutuoso. Dom Pide conheceu e tomou a frente desse movimento de células, né? E começou a estruturar melhor como que se deve ser os passos da implantação das células na paróquia, né? Então, a gente é conhecido como células pastorais de evangelização, que é na paróquia, né? Legal. E começou por padres. Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade diferente, porque só aqui no Brasil a gente tem as células em comunidades. Nossa, os leigos aplicando o método, os leigos evangelizando e formando discípulos para a igreja. Nós temos padres também, nós temos o padre Fábio, que é o nosso vice-presidente do organismo aqui no Brasil, né, que nos acompanha. Nós temos outros sacerdotes também, o Frei Gilson, agora o padre Mário Sartori também teve formação lá na paróquia dele, entre tantos outros, né, padres que nos acompanham, bispos também. Mas aqui no Brasil a gente tem essas duas realidades, tanto as células pastorais de evangelização que são aplicadas na paróquia, quanto as novas comunidades também vivendo esse sistema de células dentro do seu carisma, dentro do seu chamado. Que, como você falou, é um método de evangelização, de estar mais próximo das pessoas que tem uma organização vinda da igreja. O nosso fundador, ele participou de um evento importante há um tempo atrás, né? Falando sobre a questão das células. Você consegue partilhar para a gente um pouquinho sobre aonde ele foi, quem ele viu? Sim.
Quando a gente começou a célula em 2014, elas não eram reconhecidas, não tinham reconhecimento pontifício. Então, era algo difícil de levar para o padre, né, para os padres, e ter uma boa aceitação. Eu visto algumas experiências aqui no Brasil que não tinham dado muito certo. Mas, em 2015, Dom Pide conseguiu a aprovação dos estatutos e teve o reconhecimento dos estatutos da célula lá em Roma. E 2015, nós estamos falando de 10 anos. 10 anos, né? já, A comunidade deu um salto, né? Muito grande na evangelização a partir daí. Porque foi a primeira vez que a nossa comunidade mandou missionários para fora do país para estar com o Papa, para receber esse reconhecimento, até porque nós estávamos já trabalhando com as células desde março, que teve a primeira multiplicação, mas não tínhamos o reconhecimento. A partir de então, nós éramos reconhecidos. Então, o Márcio e o Daniel, eles foram, né? Nós fizemos toda ali uma campanha para custear, né? A viagem que não é barata, vocês sabem. Mas para nós foi uma grande graça ter a nossa comunidade ali. Representada naquele pequenininho, né? Pequenininho rebanho, mas é as células do Brasil que faz um pequenininho rebanho no mundo todo. Então, foi algo muito bonito. Eu não podia, a Amanda era muito pequena, né? Também nem tinha condições financeiras. Mas o meu irmão estava na Itália. Ah, que legal. Ele estava, na verdade, ele estava na Espanha. E aí eu liguei para ele, eu falei que eu queria muito estar lá, mas não podia. E ele falou, não, eu vou te representar. E ele pegou um voo, foi para lá, participou desse reconhecimento junto com as nossas células do Brasil, a Paróquia Espírito Santo, e entre outros irmãos, né, da comunidade Boa Nova também, que estavam lá presentes. Então, as células, né, para que você não fique preocupado, que não é uma evangelização à parte da igreja ou específico de algum grupo. Pelo contrário, tem um reconhecimento pontifício. Né? Papa Francisco, na época, 10 anos. Papa Francisco, né? A igreja reconheceu a missão, né? A importância da evangelização em células. Então, participar em célula é uma grande graça. É algo que faz, como a gente partilhou agora há pouco, chegar em pessoas que, se você chamar para um retiro, chamar para um grupo de oração, chamar para fazer a quaresma de São Miguel, 40 dias, 9 horas da noite ou 4 horas da manhã, dificilmente a pessoa vai. Mas rezando, discernindo, chamar. Vem um dia aqui em casa, a gente vai rezar um pouquinho, vai partilhar um pouquinho. Vem aqui né, uma terça, uma quarta, enfim, um dia que for a célula. É uma forma, né, sutil que o evangelho chega na vida da pessoa. Formas criativas de evangelizar, né? Porque nós usamos de muita criatividade para conquistar as pessoas, porque o inimigo, ele sabe conquistar e atrair, e nós precisamos ser mais espertos, né? O Jesus vai falar, os filhos da luz não são tão espertos. Então, nós temos atividades extracélula. Tem uma a mais aí, ó. Atividades extracélula que nós podemos realizar para convidar as pessoas para conhecer a célula. Então, um cinema, um passeio numa chácara, uma festa de aniversário. A gente pode fazer esse convite para que as pessoas possam conhecer essa forma de evangelização. E eu estava falando, né, sobre esse ano de 2015, que foi muito importante para nós, na nossa comunidade, que teve a primeira multiplicação das células, o reconhecimento dos estatutos, e nessa primeira multiplicação, né, no dia 7 de março de 2015, o lançamento do livro do nosso fundador, Faz-me Fiel, que fica aqui como um registro histórico também da nossa comunidade. Foi um ano de muitas graças para nós. Então, 2015 foi um ano muito importante, um ano que não só teve a multiplicação, mas muito crescimento. Sim. E, assim, a palavra que vinha era aquela de alargar as tendas, né? E Deus deu muito alargamento para a comunidade. Isso a gente vê hoje, depois de 10 anos. Olha que bonito. Então, presta aqui, Mônica. Livro do Fundador, que a gente falou no último episódio, Faz-me Fiel, tá aqui, ó. Foi lançado numa multiplicação em células. Isso mesmo. Então, é um marco histórico para a comunidade, a questão das células do Livro do Fundador. E fica a dica aí, para você conhecer um pouco mais sobre a comunidade, sobre o Daniel, leia o livro Faz-me Fiel, que você encontra lá na nossa comunidade,
o dia que você for no grupo de oração, nos retiros, passa lá na nossa livraria que você vai encontrar. Mônica, tem os testemunhos que você falou que vai dar das células. Eu vou te dar mais um momentinho para você lembrar aí daquilo que Deus fez, né, com todo esse evangelismo na nossa comunidade. Mas aproveitando o gancho do livro do fundador, além das células, você também evangeliza aí de uma outra forma, né? Tem uma outra forma que você consegue chegar nas casas das pessoas, né? Como que foi para você? Qual foi a motivação? Como que foi para você escrever o livro Ser Mãe que você escreveu? Esse outro modelo de evangelismo aí que você tem. Foi acidentalmente. Acidentalmente. Não foi planejado. Não foi planejado. Eu venho aí de uma dificuldade para engravidar. Eu tive um aborto espontâneo. E quando a Amanda nasceu, falei aqui que ela estava na célula, né? Sim. Eu escrevi o testemunho, né? Porque é um testemunho da nossa comunidade. Sim. E mandei pro fundador. E aí ficou me incomodando aquilo, porque eu comecei a observar, Deus começou a me mostrar que as mulheres da comunidade, todas tiveram problemas na gestação, sim, dificuldades para engravidar, perderam seus filhos, ou eles mesmos tiveram a sua gestação comprometida, correram risco de vida. O nosso fundador teve, sim, esse risco, né, de morte ali nos primeiros meses de vida. E eu falei, por que não escrever? Então, eu mandei um WhatsApp, né, para a comunidade, falando, olha, eu vou fazer um registro, né, porque a gente não pode perder a graça que Deus deu. É muita graça para ser desperdiçada. Então, vamos escrever, vocês escrevem, e eu vou fazer um livrinho para ficar como um registro nosso, né, do que Deus fez. E aí, ninguém me mandou. Quando aquele cri. Aí eu falei, entendi errado. Não é para todo mundo escrever. Não era para escrever, não era para ser escrito. Mas aquilo ficou me incomodando. E o Dalvo, ele era o coordenador das missões da comunidade, né? Mesmo tendo as células, nós continuávamos indo nas, sim, casas das pessoas rezar semanalmente, embora tenha diminuído muito o número de procura, porque a gente já atendia as pessoas na célula. E aí teve um pedido de oração através da Jussara, de uma mulher chamada Elizabeth, que é mãe de 3 filhos, e ela estava com uma gestação, ela tinha uma infecção na urina, uma bactéria, e ela engravidou, não podia engravidar. Nossa. Quando ela engravidou, ela teve que parar a medicação. Se ela continuasse a medicação, corria o risco de aborto. O bebê. E tinha um risco ali que quando o bebê nascesse, passasse pelo canal, o bebê pegasse a bactéria, não podia tomar medicação, o bebê iria morrer. Se fizesse uma cesárea, a bactéria era tão forte que ela não iria aguentar a cicatrização, ela viria a óbito. E nossa, ela já estava com 9 meses de gravidez, pediu oração. O meu esposo chamou uma outra irmã, essa missionária da comunidade a Rose, que esteve aqui, né, no último episódio, para ir nessa missão, porque a Rose tinha já passado por uma experiência assim, né, mais próxima, poderia dar um acalento para ela, uma palavra melhor. E eu falei para ele, eu quero ir. Ele falou, não, você não vai a Rose porque ela tem mais experiência. O seu bebê, né, você está com o seu bebê em casa, deixa a Rose ir. No dia, a Rose não pôde. Nossa. E faltando algumas horas para a missão. E aí ele foi me buscar no trabalho e falou, você que vai. Eu falei, mas não era eu, né? Ele falou, não, você que vai. E aí quando eu cheguei lá, eu vi aquela mãe, né, fazendo, né, com toda a restrição, com todos os cuidados, levando a gestação, né, pró-vida. Vou levar a vida até o final, mas eu não sei o que vai acontecer, porque um dos dois vai ter que se despedir ali, né? E foi muito difícil rezar ali naquela casa, né? Fomos eu, o Dalvo e a tia Eugênia. Um beijo, tia Eugênia, para você. Te amo muito. E ali, naquela oração, no final, eu perguntei qual é o nome do bebê, né? Que vocês escolheram. Ela falou Emanuel. Eu falei, eu vou rezar por ele. Eu já rezei por você, agora eu vou rezar por ele. Quando eu coloquei a mão, foi nítido. Ele deu um chute. Nossa. E a barriga fez aquele volume todo, né? Que um bebê faz dentro da barriga da mãe, mas foi muito perceptível. Eu falei, ele está lutando pela vida e Deus vai dar a vida para ele, amém, vai dar a vida para os dois. E eu falei isso para ela. Aí eu falei assim, olha, eu estou fazendo uma coletânea de testemunhos e quando você estiver alta, que vocês estiverem bem, você escreve o seu testemunho para a comunidade, que eu vou começar a registrar. Aí ela falou, claro que eu dou. E ele nasceu
milagrosamente, não Olha que teve bênção. problema nenhum, nem ela, estão bem. Louvado seja Deus. E ela escreveu o testemunho. E depois disso, a Eugênia me procurou e falou: Mônica, eu preciso contar o testemunho do Frei Diego. Tá no livro Ser Mãe. Olha que bacana. E nesse testemunho, ele era gêmeos, né? Então tá aqui, depois você vai ler a história do testemunho, que ela fala um pouquinho da gestação do Frei Diego. E eu coloquei no grupo que eu participava das mães que oram pelos filhos, o meu testemunho e esse testemunho do Emanuel. E começou as mulheres me procurar e mandarem via WhatsApp, por e-mail, legal. muitos testemunhos. E eu não sabia o que fazer com eles. Então, todo o testemunho que chegava, eu lia, chorava. Não Imagina, tem hein? como não chorar. A mãe, a Amanda era novinha, Amanda bebê. recebendo testemunho, né, de gestação, de perseverança, de vitória, é de emocionar mesmo, né? Então, eu lia, chorava e rezava. E assim nasceu o livro. Nossa, que bacana. Então, em cima de cada testemunho, uma edificação, testemunho vivo, né, de uma experiência única e ali um fruto de uma oração. E estava na comunidade já o desejo de construir uma capela para Nossa Senhora das Graças. Então, eu dediquei os nossos bebês, essas mães, a nossa história e toda a renda que é arrecadada através da venda desse livro, ele é revertido para as obras sociais da comunidade, principalmente para a manutenção e, na época, a construção da capela. Que bacana. Presta aqui. Então, esse é o livro da Mônica, o livro Ser Mãe. É uma coletânea, então, de testemunhos, de histórias. Esses dias eu estava fazendo uma missão em São Paulo e os missionários da comunidade levam tudo, né? Leva terço, leva os livros e tal. E terminou ali a missão, tudo, o pessoal divulgou, o pessoal da Fidelidade tá ali com material de evangelização, tudo. E veio um rapaz e falou, ó, eu não quero nada, mas a minha esposa falou que eu não posso ir embora sem levar o livro Ser Mãe. Porque a gente está se organizando, está rezando para engravidar. E já é um casal que tem, né, um tempo de casado, tudo. E eu vi ali o carinho de Deus, o cuidado de Deus com ele. Porque com certeza vai ajudá-los aí nessa espera, nessa preparação para a gestação. Que bonito. E ele já chegou além Brasil, né? Pessoas já me relataram que já chegou na Alemanha. Olha que bacana. Já chegou em Portugal, já chegou na Itália. Então, é uma obra que não é minha, né? Eu só escrevi, peguei a caneta para escrever o que Deus fez. Eu só fiz isso, né? Ele que fez tudo. A gente já falou aqui que quer trazer o Sandro, da comunidade Rosto de Deus, Fanuel, Rosto de Deus. E vamos ver aí um próximo dia para a Mônica vir falar do livro, né? Porque hoje o tema é Células Católicas de Evangelização. Combinado. Mônica, quais são aí os testemunhos, aí as vidas transformadas, momentos marcantes que você tem das células, né, que você tem acompanhado aí na comunidade e além do Brasil também, porque você faz parte da agência, né? Que você poderia relatar aí pra gente, irmão? É ver, né, os adoradores formando novos adoradores, discípulos formando novos discípulos, pessoas que começaram a se engajar dentro da igreja porque entenderam que são igreja, casais que estavam ali vivendo separados, voltaram a namorar, né? Casaram de novo. Na minha célula aconteceu isso. O pessoal tava separado e voltou. Voltou. Através da evangelização. Uma moça na minha célula, ela chegou chorando num extracélula. Eu fiz uma noite de uma vigília de adoração para as mulheres. Que legal. E ela estava passando por esse momento de separação, chorando em casa, e a tia dela falou assim, que era anfitriã da célula, ela queria que a comunidade fosse lá rezar de novo, né? Não. E ela falou, não, a comunidade não vai mais rezar, você tem que vir. E ela veio, porque ela só conseguia dormir, Danilo, ali na Santíssima Virgem em adoração perpétua. Sim. E ela só conseguia dormir aos pés do Santíssimo. Nossa. Em casa ela não tinha paz, porque ela só chorava. Com 2 filhos. E nessa situação, a filha pequena, o marido havia se separado dela. E ela chegou na célula e ela sentou do meu lado e ela encostou a cabeça. E ali ela ficou o tempo todo na vigília,
tempo todo com a cabeça deitada. E tudo que eu falava, ela tirava a palavra e Deus confirmava. Tudo que eu falava, ela tirava. E ela me dava bem bonitinha, assim. Ela me dava a Bíblia e falava assim... Ela fazia assim com a mão, que Deus estava confirmando, que Deus estava confirmando, que Deus estava confirmando. Que bacana. E eu fiz o convite para ela participar com a gente. Ela se firmou, começou a pegar firme. E aí, ela não estava mais chorando. O marido ligou para ela, o que está acontecendo com você? Ela falou, vim de verde. Estou participando de um grupo. Faz muito bem. É assim, assim, assim. E ela falou tão apaixonadamente que ele veio. E quando ele veio para nossa reunião, eu senti ali que Deus ia restaurar aquela família. Nossa, que bem. E ele começou a participar com a gente. O casamento foi restaurado. Hoje eles têm mais uma filha. E uma bênção juntos até hoje. Então, a restauração das famílias. Eu tinha também o Cauê, de 9 anos, na minha célula. E um dos encontros foi o tema de oração. E eu perguntei, né, para ele na partilha, eu perguntei, e aí, Cauê, você reza? Aí ele respirou e falou assim, eu rezo todas as noites por você. Olha que E isso ficou gravado no meu coração para sempre. Algumas semanas depois, ele ficou muito doente, ficou na UTI entubado, veio a falecer. Mas aquela certeza, né, daquela criança que rezava todas as noites. Então, ele cumpriu a nossa missão. Sim. Nós tivemos também um encontro de célula e o tema era Saulo, quando ele cai do cavalo. Certo. E quando tem um encontro de célula, você vai trabalhando na semana já o que vai acontecer, né? Uma membra da célula pediu oração lá, chorando pelo primo, acho que é um primo ou um tio, que subitamente perdeu a visão, estava internado. E os médicos estavam fazendo os exames para descobrir por que ele perdeu a visão, mas já tinham falado que não tinha nada que pudesse voltar à visão dele. Mas Nossa. iam fazer a investigação por que ele perdeu a visão. E aí, naquele impulso, sabe, do espírito que veio na hora, eu falei, vamos rezar, porque hoje o tema é Paulo que recuperou a visão. E nós somos célula, nós somos irmãos, e o Espírito Santo está conosco, e se for da vontade de Deus, ele vai recuperar a vista. E aí nós rezamos. No dia seguinte, pela manhã, ela mandou uma mensagem que, na hora da célula, à noite, ele recuperou a vista. Nossa, e os médicos não tinham como explicar. Mas mais do que a cura física, mais do que a restauração da família, é aquilo que Deus faz dentro de nós como indivíduos, né? Ele nos tira daquela lama do pecado, ele nos faz morrer para essa vida velha, ele coloca irmãos para tirar as nossas... Depois que a gente morre, né? Tirar as nossas atas, aquilo que está ali de estragado, que não deixa a gente progredir na fé, que não deixa a gente andar, não deixa a gente caminhar, ser os pés dele, a voz dele, o olhar dele. E aí ele nos liberta para uma vida nova. Esse é o mais bonito que Deus faz na célula. É tirar o ser humano da nossa vida, que somos condenados ao inferno, e nos faz merecedores do céu. A célula, ela faz a gente ter essa vida nova, né? Faz isso. Eu vejo o testemunho de diversas pessoas que participam das células da comunidade, que tinham alguma questão com os sacramentos que não estavam em ordem, ou o casamento, ou os filhos não eram batizados, não tinham a crisma. E no dia a dia, encontro após encontro, né, as pessoas vão entendendo a importância de ser igreja. E a gente volta no início, naquilo que a Mônica estava falando, que ser célula não é estar fora da igreja. Ser célula é ser igreja católica. Porque ali a gente vai meditar a palavra de Deus, a liturgia, a vida dos santos, a doutrina, e vai buscar o caminho de santidade, né? Os sacramentos estão aí para nos ajudar. Então fica aqui mais uma vez esse reforço para os sacerdotes, para os líderes de comunidade, fundadores. Conheçam as células católicas de evangelização, né? Procurem aqui a Mônica, vai estar marcado as redes sociais da Mônica aí nas postagens, ela que faz parte da agência Católicos em Células aqui do Brasil, para poder conhecer um pouco mais sobre esse jeito de evangelizar, que não é um jeito novo, na verdade é o jeito da palavra de Deus, né? Desde sempre. No templo e nas casas. O fundador Tão fala natural muito. E simples como andar. Aqui eu poderia passar horas explicando, mas vem de verde. Vem de caminhar com a gente. Gente, a gente está encaminhando para o final. Mônica, foi uma partilha muito
muito profunda, viu? Obrigado mesmo pelos testemunhos, pela toda a informação que você trouxe para nós, assim. E assim como que tá acontecendo comigo agora, espero que esteja acontecendo aí com você. De participar da célula, de ser fiel, de estar junto com os irmãos, no templo e nas casas. E antes da gente encerrar, né, a gente falou algumas vezes dele aqui, que teve o sonho, que foi para Roma, que trouxe essa organização para nossa comunidade. Nesse ano jubilar, Mônica, 25 anos da fidelidade, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso fundador, que é um evangelizador nato, né? Que você possa deixar um recado para ele e para toda a comunidade. Eu já estou chorando aqui. Ai, fundador, sua bênção. É uma bênção ter você conosco. É uma bênção ter você na nossa história. Olhando hoje os seus cabelinhos brancos, a sua vida gasta, né, pela missão. Tantas coisas nós já passamos juntos, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu chamado, por ser esse homem tão presença de Deus para nós. Hoje eu, nesses 25 anos de história, muito mais, né, do que eu te conheço, desde quando eu fiz ali a primeira comunhão, quando eu era criancinha na igreja. Você, muito jovem, já tocava, já estava ali à frente da evangelização, uma vida gasta pelo reino. Que o meu coração também seja assim, sempre disposto. Que Deus possa abençoar cada vez mais você, a sua família, os seus filhos, e que multiplique os seus dons, né? Porque você tem bastante, mas que Deus aflore cada vez mais e que a gente conheça esse carisma, né? Que Deus está revelando aos poucos, né? Cada vez mais está revelando para nós as faces do nosso carisma. Falei aqui de datas importantes que mudaram o rumo da nossa história, o lançamento do seu livro, o lançamento do meu livro também, que marcou ali o início, né, da comunidade, um marco, não só o início, né, não apenas o início, mas também um marco na defesa da vida. Mas quantas coisas Deus fez e Deus faz pela sua disposição. Então, que Deus te abençoe e que esses 25 anos também se multipliquem. É isso aí, assim como as células, né, que virem 25, 50, 75 anos. Amém. E quanto o Senhor quiser, a gente está aqui para Amém. participar e viver em comunidade, viver em célula. Que uma vez uma amiga me disse assim, viver em célula, Danilo, é bom demais. Ela falou com entusiasmo, que eu falei, nossa, gente, onde é que tem isso? É bom demais mesmo, é muito bom. Mônica, e para encontrar uma célula, né? A comunidade está aqui em São Bernardo, para encontrar uma célula da comunidade, como que as pessoas podem fazer para participar? 945943555 é o WhatsApp da comunidade. Acessa o nosso Instagram, faça contato conosco e aí nós vamos identificar a célula mais próxima da sua casa e alguém vai fazer contato com você. E se você for de outro estado, de outra cidade, a gente pede ajuda da Mônica aí para indicar uma célula católica para você participar. Gente, estamos chegando no fim, o tempo aqui tá estourado. Quero agradecer você que acompanhou até aqui, que comentou, que curtiu, que compartilhou, ativou as notificações. Semana que vem nós temos mais um episódio aqui do nosso podcast Com Fidelidade, né? Louvado seja Deus pela vida da Mônica, da sua família. Um abraço pro Dalvo, pras crianças. Obrigada. Viu, irmã? E fica aqui o convite. Muito em breve aí você vem falar do livro, viu, irmã? Combinado. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, até mais. Deus abençoe.